19 de novembro de 2004. Este foi o exato dia que marcaria a NBA para sempre. Você provavelmente não viu, mas imagine essa cena de um jogador saindo da quadra nesse clima nada amistoso. Para te contar de forma correta como tudo isso aconteceu, eu vou ter que voltar um pouco nessa história. Primeiramente começando pelos times que estavam em quadra. De um lado, Indiana Pacers. Um time liderado pelo veterano e um dos melhores arremessadores de 3 pontos de todos os tempos, Reggie Miller, que já tinha uma longa e leal caminhada com a sua equipe e nunca tinha conseguido ser campeão da NBA, pois para ele não importava apenas ser campeão, ele precisava ser campeão pelo Indiana. O time do Pacers era bom e decidiram, após a perca de um título nas finais da temporada de 2002-2003 para o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant, que reforçariam um elenco com jogadores mais jovens, mais defensores, para ajudar o Reggie Miller a chegar ao tão cobiçado título de campeão da NBA. Sem falar que, por Reggie ser um veterano, estavam precisando de um jovem para assumir quando ele decidisse se aposentar. Para isso, eles fizeram negociações com o Portland Trail Blazers para trazer o jovem e promissor ala pivô Jermaine O'Neal, que tinha apenas 20 anos de idade e não tinha muitos minutos na rotação do Blazers. E também com o Chicago Bulls, trazendo um dos melhores defensores de perímetro, Ron Artest, até a equipe. E sobre Ron Artest, se você acha chato o estilo de jogo de Draymond Green nos dias de hoje, você não conheceu esse cara. Ron era o tipo de cara que estava disposto a lutar e enfrentar qualquer um em nome de seus companheiros de time. E do outro lado de quadra, tínhamos o Detroit Pistons, time liderado por um dos caras mais durões que a NBA já viu, que eu já te contei aqui no canal inclusive, Ben Wallace. Se você olhar pra este homem, não tem como você não ficar com medo dele, velho. Agora imagina jogar contra ele numa quadra de basquete. Além de ele ser um dos melhores defensores que essa liga já viu e o líder da equipe do Pistons. Fora ele, os Pistons ainda contavam com o excelente armador Chauncey Billups, o ala mascarado Richard Hamilton, o excelente ala Tyshawn Prince e o ala pivô Rasheed Wallace. Um quinteto defensivamente muito casca-grossa, assim como o legado de outros elencos do Detroit Pistons. Não é à toa que esse time tem um histórico de bad boys. Esse mesmo time foi campeão da temporada de 2003-2004 para cima do Los Angeles Lakers de Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Dito isso, o confronto entre esses dois times começou justamente nas finais de conferência da temporada de 2003-2004, pois ambas as equipes tinham os times mais fortes defensivamente da NBA, e saberiam que quem saísse daquele confronto, indo para as finais, tinham as maiores chances de derrotar o Lakers de Kobe. E foi isso que aconteceu, os Pistons derrotaram o Indiana em 6 jogos, de uma forma que deixou a derrota muito amarga nas lembranças de Ron Artest, pois no jogo 6, o jogo da eliminação, era vida ou morte para poder forçar para o jogo 7, e o jogo estava muito pegado. Muitos empurrões, xingamentos e provocações, empatado até mesmo nos minutos finais. E Ron estava marcando o melhor pontuador dos caras, o Richard Hamilton, que em uma posse deu um empurrão com as costas em Ron Artest, que respondeu erguendo o cotovelo na altura do queixo do adversário. Esse vacilo de Ron gerou uma falta flagrante, que deu a vantagem ao Detroit Pistons, que a partir daquele momento do jogo não iriam deixar de forma alguma o adversário recuperar o placar. E foi assim que terminou o jogo. Foram várias notícias colocando Ron Artest como o maior vilão da eliminação do Pacers, em ter ficado mais um ano no quase em um provável título na carreira de Reggie Miller. Eu preciso rapidamente de menos de um minuto da sua atenção apenas para falar que agora a gente faz parte do time Stake. Sim, eu e o meu mano Drake, a gente é patrocinado pela mesma empresa. E se você tem mais de 18 anos e também gosta de fazer uma betzinha no seu time do coração, lembrando, com muita responsabilidade, porque apostas não são uma renda extra, você agora vai ter o lugar certo para você se divertir. E sim, com o meu código Guibeira, o seu primeiro bônus vai ser simplesmente dobrado, doidão. Sem falar que isso não vai ser uma parceria comum, de apenas divulgação. Então todo dia lá nos meus stories eu vou estar postando alguma coisinha que vai te ajudar a ganhar alguma grana com o seu time do coração. Antes de começar a temporada seguinte, Donnie Walsh e Larry Bird, que representavam o front office do Indiana Pacers, decidiram adicionar mais um cara durão na defesa da equipe, Stephen Jackson. Stephen não era muito diferente de Ron, tanto que eles brigavam muitas vezes para ver quem marcaria o melhor jogador do time adversário. Pois é, agora Reggie Miller estava cercado por 3 pitbulls: Jermaine O'Neal, Stephen Jackson e Ron Artest. Uma combinação de defensores de dar medo em qualquer um, menos em Ben Wallace. Pois bem, agora nós chegamos até a temporada correta de onde ocorreu, temporada 2004-2005. O local, The Palace of Auburn Hills, estádio do Detroit Pistons. No dia 19 de novembro de 2004. O jogo em que todos esperavam aconteceu numa sexta-feira, dia em que a maioria das pessoas na cidade saíam para beber, assim como aqui no Brasil. E todos os torcedores do Detroit Pistons não são dos mais calmos e amigáveis, se é que você me entende. Eles tentariam gritar, xingar e fazer tudo possível para ajudar o seu time dentro de quadra a sair com a vitória. Tão intensos que até os policiais não gostavam de fazer as seguranças em noites como essa. Os árbitros também estavam apreensivos pela combinação explosiva de Ron Artest, Stephen Jackson e Ben Wallace por 48 minutos em uma quadra de basquete. Naquele dia, Ben Wallace estava muito mal, sofrendo pela perda de seu irmão que havia falecido pouco tempo antes.
E Ron Artest era um cara que já estava sofrendo há um bom tempo com depressão e ansiedade, extremamente inconstante emocionalmente. Estava fazendo um acompanhamento psiquiátrico para tratar de seus problemas. Dito isso, vocês já imaginam a carga emocional que tinha dentro desse jogo. Os jogadores envolvidos estavam dispostos a usar toda a sua energia para se desligar do mundo dentro das 4 linhas da forma como eles sabem, jogando basquete. E a bola subiu. O Indiana Pacers estava determinado a não deixar o Detroit Pistons ganhar nenhuma partida esse ano e mostrar que na temporada de 2004 e 2005, independente dos Pistons naquela época ser o atual campeão da NBA, eles eram os favoritos e o melhor time da Conferência Leste. E assim eles fizeram. Jermaine O'Neal e Ron Artest estavam em uma sintonia perfeita, jogando muito bem por mais que estivessem sem o capitão, Red Miller. Ron fez 24 pontos, 5 rebotes e 2 roubos de bola. O'Neal, 20 pontos, 13 rebotes e 3 assistências. Do outro lado, Richard Hamilton tinha 20 pontos e 5 rebotes. A dupla de garrafão Ben Wallace e Rasheed Wallace também tentavam de tudo para sair com a vitória, ambos com um duplo-duplo. Ben, 13 pontos, 10 rebotes e 3 tocos. Rasheed, 19 pontos, 10 rebotes e 2 tocos. E foi nesse ritmo que Indiana se impôs para colocar mais de 10 pontos de vantagem e mostrar que esse ano não ia ter para ninguém. Eles queriam o título de campeão da NBA. Dito isso, é comum na NBA quando um time está perdendo por uma larga vantagem que alguns torcedores já conformados com a derrota deixem os estádios indignados nos minutos finais. Se deve ao fato de querer ir embora antes e pegar menos trânsito ou simplesmente de não ver a derrota até o último segundo do seu time do coração. Com isso, os assentos mais próximos da quadra, aqueles que ficam atrás das primeiras fileiras, começaram a ser preenchidos pelos torcedores mais fanáticos e embriagados que estavam nas fileiras mais distantes do The Palace. Indiana foi ampliando a vantagem, chegando a 15 pontos quando já consideravam o jogo acabado. E aí entra um outro nome nessa história, Jamal Tinsley, armador do Indiana Pacers, que chegou nos minutos finais de jogo para o instável Ron Artest e disse: "Você pode fazer sua falta agora." Ron respondeu: "O quê?" Ele repetiu: "Você pode fazer a sua falta agora." E foi isso que precisou ser dito para que começassem a pior noite de suas vidas. Faltava menos de um minuto para o final do jogo. Ben Wallace recebe a bola, todos de cabeça quente. Stephen Jackson fala que vai marcá-lo e nem tentou fazer força na defesa, nem fazer falta, nem pará-lo. Deixou ele subir para uma enterrada ou uma bandeja de forma fácil. Era só deixar ele pontuar, fazer o relógio rodar e final de jogo. Mas não para Ron Artest, que recebeu o alvará de um companheiro para descontar a sua raiva em uma falta em alguém. E ele escolheu justamente o cara errado, Ben Wallace. Veio por trás e fez uma falta muito feia, digna de falta flagrante. Mas não seria uma falta simples. Ben Wallace perdeu a cabeça e deu um empurrão no pescoço de Ron Artest, que até esse momento você pode pensar que não, mas estava tudo bem. Esse tipo de clima não tão amistoso assim, não tão fair play, acontecia com mais frequência do que você imagina nos anos 2000. Quando estourou toda a confusão, Ron Artest já fazia terapia, e ele lembra de a doutora o aconselhar que quando ele tivesse numa situação de risco, contasse até 5 segundos antes de perder a paciência, ou até mesmo procurar um lugar para ele poder se afastar de toda a confusão. E uma das atitudes, inclusive recomendadas por ela, era ele tentar deitar e se afastar de toda a confusão e respirar fundo, mas não no meio de um jogo da NBA. E ele foi lá e deitou na mesa de arbitragem para isso. A atitude que Ben Wallace interpretou como ser pior até do que a falta que ele fez. E ele começou a jogar as suas bandanas, braçadeiras, tudo que estava ao seu alcance na direção de Ron. Ron Artest, querendo ou não, estava se sentindo confortável com a situação, meio que de uma forma intocável, já que Jermaine O'Neal e Stephen Jackson não iam permitir que alguém chegasse perto dele. E aparentemente, aos poucos, parecia que a situação ia se acalmando devagar, e foi assim que veio, do nada, em câmera lenta, ele, um copo. Ouçam do próprio Red Miller o depoimento a respeito daquele momento. In the corner of my eye, I see it coming. Bam. Diretamente no peito de Ron Artest. E aquilo foi o necessário para explodir Ron de uma vez por todas. E sem pensar duas vezes ele subiu as arquibancadas, imparável na direção dos torcedores do Pistons, que tacaram cerveja em seu peito e começou uma pancadaria. Stephen Jackson não ia deixá-lo sozinho, e assim que viu o segundo copo de cerveja voando na cara de seu companheiro, entrou na briga também. As câmeras pegaram as imagens dessa gigantesca confusão, mostrando uma falha enorme na segurança do estádio, tanto que a briga estava sendo apartada, ao menos tentando ser, pelos seguranças da equipe do Indiana Pacers e pela comissão técnica, que conseguiram tirar os jogadores das arquibancadas e levá-los de volta à quadra com muito custo. E é aí que mostra mais uma falha na segurança do estádio do Detroit Pistons. Um torcedor invadiu a quadra com os punhos cerrados, já que não tinham policiais nem seguranças suficientes para conter a situação. E frente a frente com aquela situação, Ron não pensou duas vezes em reagir à atitude. Bum! Mais uma briga se inicia, só que dessa vez dentro de quadra.
Jermaine O'Neal, sem pensar duas vezes, depois de já ter apartado a briga dentro de quadra contra os outros torcedores, veio para ajudá-lo. Quando Jermaine O'Neal chegou até o local, já veio para cima dos torcedores que invadiu a quadra. E por sorte do torcedor, ele escorregou e não acertou em cheio, porque com o peso e a força e a velocidade que ele chegou, seria perigoso para a saúde desse cara. E no momento que aconteceu tudo isso que eu tô te contando, tinham apenas 3 policiais dentro do estádio, e não tiveram confiança de que seriam o suficiente para ajudar nessa confusão. E só depois de uma ligação de uma mulher que estava dentro do estádio, foi aí que a polícia local mandou reforços. Quando a polícia chegou, queriam levar Jackson, O'Neal e Artest presos, porém eles se negaram e falaram que só fariam algo na presença de um advogado. Nesse momento, havia uma comissão técnica de seguranças e todo o pessoal possível para removê-los de quadra, com aquelas imagens que mostramos no começo do vídeo. Depois Stephen Jackson e depois por último Jermaine O'Neal. Os torcedores se concentravam próximos das saídas e tacavam tudo o que tinham ao seu alcance nos atletas do Indiana. Copos de cerveja, garrafas d'água, pipoca, pilhas e até mesmo uma cadeira foi removida das arquibancadas, que quase acertou Jermaine O'Neal. Inclusive, Stephen Jackson disse a um documentário para a empresa do N Vermelho Grande que sentiu como se fosse 15 contra 30 mil. Ao chegarem nos vestiários, Ron Artest perguntou a Stephen Jackson, abre aspas, você acha que estamos com problemas? Stephen Jackson respondeu, abre aspas, teremos sorte se continuarmos com nossos empregos. E poucos minutos depois, nos noticiários só se falavam de uma coisa. E o tema principal era o seguinte: o quanto a liga estava sendo negligente com jogadores gangsters, que recebiam milhões, usavam joias, cheios de tatuagens, e que eles estavam permitindo que transformassem o basquete em um esporte vinculado ao hip hop. Inclusive, por causa dessa confusão, que saíram os códigos de vestimenta pouco tempo depois. Foi então que se iniciou uma grande investigação, regidas por um promotor de justiça da cidade de Oakland, na Califórnia. Na época, todas as câmeras de segurança do The Palace registravam as filmagens por fitas de VHS, de todos os ângulos possíveis. E foi feito um trabalho minucioso para acharem todos os principais responsáveis pelo ocorrido. Por exemplo, o torcedor que arrancou a cadeira e jogou na direção dos jogadores. O cara que invadiu a quadra para brigar com Ron Artest. Sabe o primeiro cara que deu início à confusão com o copo? Pois bem, ele era vizinho do promotor de justiça. E quando foi descoberto, tentou evitar ao máximo que chegassem até ele. Até ameaçando os repórteres com um cachorro. Mas era inevitável. Conforme o tempo foi passando, conseguiram uma confissão gravada dele assumindo que foi ele que jogou o copo, e quando veio ao público, ele recebeu muita atenção da mídia na época, que queriam saber mais sobre o que tinha acontecido. E ele, com o ar de deboche, diz apenas que sentiu aliviado de Ron Artest ter subido até as arquibancadas e confundido o responsável a jogar o copo, e que apenas se arrependia de não ter esticado o pé para o Ron Artest tropeçar e cair. Todos foram penalizados, chegando a um total de mais de 10 milhões de dólares em multas, vários processos judiciais por agressão, e 48 horas depois do ocorrido, David Stern, de forma totalmente autoritária, alegou que foi uma decisão unânime, 1-0, a votação apenas dele, o próprio David Stern, de penalizar todos os atletas envolvidos. Ron teve a maior punição da história da NBA que não fosse envolvendo drogas ilícitas. Ele perdeu uma temporada inteira, no total foram 86 jogos. E daqueles 10 milhões que eu te falei, 5 saíram do bolso de Ron Artest. Stephen Jackson pegou um gancho de 30 jogos, Jermaine O'Neal, 25 jogos. Pelo lado do Pistons, Ben Wallace foi o mais punido, com 6 jogos de gancho. Todos os fãs que fizeram algo contra os jogadores, incluindo John Green, o cara que tacou o copo. Voltando ao Stephen Jackson, após o ocorrido dentro do corredor dos vestiários, ele estava orgulhoso do time, dizendo: somos uma família, somos unidos. Pelo simples fato de não terem se abandonado nos momentos difíceis. Todos de alguma forma se envolveram para se proteger, mas não permaneceram muito tempo assim. O time, a partir desse dia, começou a ser desfeito. E o primeiro a pedir transferência foi justamente o principal motivo dela ter iniciado, Ron Artest. E acabou indo parar no Sacramento Kings, depois no Houston Rockets, depois em 2010 no Lakers. E mudou seu nome inclusive para Meta World Peace. E segundo ele, o meta vinha do budismo, com o significado de que ele queria se desprender das coisas ruins que já tinham acontecido, e apenas focar em ser um cara de paz, amoroso com as pessoas de sua família, e uma pessoa no geral melhor. Ele posteriormente chegou a ser campeão pelo Lakers nesse mesmo ano de 2010, e por ele mesmo assumindo, na entrevista pós-título, ser um covarde saindo da equipe que o protegeu na confusão do palácio. Sem ele, e o time se recuperando de todas as punições e desfalques, o Pacers começou a perder naquela temporada. De melhor time, acabou terminando em sexto. Os Pistons passaram por cima daquela confusão, terminaram em segundo lugar e ainda ganharam dos adversários Pacers nas semifinais de conferência nos playoffs, em 6 jogos, e chegaram a mais uma final da NBA. O time do Indiana foi se desfazendo cada vez mais. Red Miller, o lendário Pacer, que por muitos é considerado o melhor jogador da história da franquia,
decidiu se aposentar após essa temporada, dizendo que aquele episódio foi mais que o suficiente para alertá-lo que já estava na hora de pendurar os tênis. Uma longa história de 18 temporadas na franquia. Stephen Jackson foi envolvido em uma troca onde foi parar no Golden State Warriors, depois nos Hornets, para depois fazer parte de um time campeão, assim como o Artest, só que lá no San Antonio Spurs. Pouco tempo depois, também trocaram Tinsley, que foi o cara que falou para Ron Artest fazer a falta. E em 2008, trocaria também Jermaine O'Neal para o time do Toronto Raptors. Mas o cara que mais sofreu com tudo isso, acredite em mim, foi Jermaine O'Neal. Ele que era o líder mais jovem daquela equipe, a grande promessa daquele time. Durante os anos finais do líder veterano Red Miller, ele que estava pronto para assumir o posto, nunca mais foi o mesmo. A sua carreira não decolou depois daquele episódio. Na temporada de 2004, ele tinha 20 pontos e 10 rebotes de média. Na temporada de 2005, ele ainda estava voando, terminou com 24 pontos e 8,8 rebotes de média. Ocorreu aquele problema, ele pegou um grande gancho e depois seus números ano após ano foram caindo e ele nunca chegou a ser tão bom quanto o potencial que tinha. Essa confusão fez a NBA tomar várias atitudes de segurança, como por exemplo limitar a venda de bebidas alcoólicas para torcedores, principalmente nos últimos quartos, e obrigarem as franquias a reforçarem as seguranças nos estádios. Tanto que facilmente vemos a quantidade de pessoas que trabalham na segurança dos estádios da NBA atualmente. A referência do nome dessa confusão lá de 2004, Malice in the Palace, recebeu esse nome por causa de um dos filmes dos Três Patetas, chamado de Malice in the Palace. Apesar da confusão não tem nada de engraçado como no filme, era mais por conta do nome do estádio do Pistons mesmo. Esse estádio, The Palace, ele acabou sendo demolido em 2017, causando o maior alívio da vida de Jermaine O'Neal, e por ele parecia que uma parte dele ainda estava lá dentro. E essa foi a maior confusão da história da NBA. E rapidamente eu queria fazer um aviso. Para você que gosta muito dos conteúdos aqui do canal, agora você pode considerar em se tornar um membro. Aqui embaixo agora vai ter um botãozinho que pode te dar algumas vantagens por você apoiar o canal financeiramente. Como por exemplo, eu geralmente agendo os vídeos para sair ou no final da tarde ou se não no dia seguinte pela manhã. Você que for membro vai poder ter acesso a assistir esses vídeos na hora que eu upar eles aqui pro YouTube. Além de você ter também as considerações finais e aparecer o seu nome nos finais dos vídeos. É claro, se o valor estiver de acordo com o que vocês puderem fortalecer aqui o canal. Então era só isso mesmo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou!